Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade hoje à nossa série dos encontros com Cristo Jesus. E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versos 21 a 43. Então, se os irmãos quiserem, podem abrir suas Bíblias. Melhor, peço que abram suas Bíblias. Mas antes de iniciarmos a leitura, queria ler um trecho de uma música com os irmãos. A música é uma música em inglês, mas traduzida, né? O nome da música em inglês é Losing My Religion, que em português seria uma expressão como estou perdendo a fé. Não é uma música cristã, mas aborda um tema interessante para nós. E a música diz assim: a vida é maior do que você. Ele está conversando com alguém. E você não sou eu. Os caminhos por onde irei, a distância entre os olhos, eu falei demais, eu causei tudo isso. E esse sou eu no canto. Esse sou eu agora no centro das atenções. E eu estou perdendo a minha fé, tentando acompanhar você. E eu não sei se posso fazer isso. Interessante dessa música, na conversa entre o autor da música e a pessoa, é a ideia de que a vida é algo muito grande para nós. O mundo que nós vivemos é algo muito grande para nós. E ele fala, a pessoa ali com quem ele está interagindo é uma pessoa que está à frente dele. E ele fala, se a vida é maior do que você, que dirá eu? Eu estou perdendo a minha fé. Eu não consigo viver nesse mundo. É uma música meio triste assim. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é se alguma vez os irmãos já se sentiram assim também. Já se sentiram como se a vida, as demandas da vida, aquilo que acontece conosco é algo quase que pesado demais e nós sentimos que a gente não dá conta de viver. A gente sente que a gente não consegue acompanhar o ritmo da vida. A gente não consegue acompanhar o ritmo do mundo. As coisas vêm sobre nós, as coisas caem sobre nós. Doenças, crises na família, crises financeiras. Em todo tempo a gente vai recebendo notícias, a gente vai vivendo com situações que a gente não imaginava. E a impressão que a gente tem é que a vida é realmente algo muito grande para nós. Viver se torna uma tarefa difícil. E aí, a pergunta que também fica é, como diante desse peso que muitas vezes nós vivemos, nós podemos realmente caminhar com fé no Senhor que nós dizemos crer? Alguma vez você já sentiu que a sua fé é tão pequena e você gostaria de fazê-la crescer? Você gostaria de ter mais confiança em Deus? Você gostaria de caminhar com Deus de uma forma mais firme, de uma forma mais confiante? Eu não sei, mas acho que talvez muitos de nós já tiveram esse desejo. Eu todo o tempo tenho esse desejo, quando eu vejo que eu estou vacilando, quando eu vejo que eu não estou dando conta, quando eu vejo que as coisas estão muito difíceis, eu penso, eu queria ter mais fé. Eu queria poder crescer em fé. E é importante a gente também pensar, ainda nessa introdução, do que é de fato a fé. Porque existem várias noções de fé no mundo, e muitas vezes essas noções podem se achegar até nós também. Um exemplo, na época que eu estava na faculdade, na época da formatura, tinha várias homenagens, né? Homenagem aos pais, homenagem aos amigos, homenagem aos professores, homenagem à instituição, e tinha uma categoria interessante que era homenagem à fé. E o que é curioso nisso é que é uma homenagem genérica à fé. Qualquer tipo de fé. E qualquer tipo de fé não é uma coisa válida. Porque se qualquer coisa pode ser passível do objeto da nossa fé, então qual a utilidade verdadeira daquilo? Qual é a razão daquilo? E a homenagem foi de fato, na época da formatura, uma coisa bem vazia. Homenagem à fé, aquilo que você crê, seja em você mesmo, seja a fé na fé, você pode crer no que você quiser. E no final, se todos os caminhos levam a Deus, na verdade, nenhum caminho leva a lugar nenhum. Ele está só dando voltas num grande labirinto. Então,
um conceito que nos ajuda a entender sobre a fé é como tem sido apresentado ao longo da história, que a fé possui 3 elementos, que é o conhecimento, a concordância e a confiança. Eu coloquei tudo com C para ajudar também a lembrar. E é o conhecimento de Deus, é a concordância com Deus e a sua palavra, e a confiança em Deus, que caracteriza a fé bíblica. Então, nós precisamos, se nós queremos crescer em fé, não é essa fé na fé, não é simplesmente a fé de que vai dar tudo certo, é a fé no Deus verdadeiro. Essa é a fé na qual nós precisamos crescer. Essa é a fé que nos permite viver. Essa é a fé que dá sentido ao mundo no qual nós vivemos. É uma fé que se baseia nesse conhecimento, nessa concordância e nessa confiança. E nesse sentido, a palavra de Deus ela nos dá várias instruções sobre como nós podemos desenvolver a nossa fé, ou, como diz o apóstolo Paulo, como nós podemos desenvolver a nossa salvação. Mas eu acredito que dentre os vários textos que nós poderíamos ler sobre isso, os encontros com Jesus são bem instrutivos nesse sentido. Talvez sejam alguns dos mais ricos para mostrar essa dinâmica do crescimento. As histórias em geral bíblicas, né, você poderia pegar algumas do Antigo Testamento, mas os encontros de Jesus com alguém apresentam uma característica diferenciada do desenvolvimento da nossa relação com Deus. E nesse sentido, nós vamos ver agora nesse texto como esse encontro com Jesus trabalha a fé. Trabalha a fé dos vários personagens que estão envolvidos aqui. E a minha oração é que ela trabalhe também a nossa fé. Nós vamos passar, é um encontro duplo aqui nós vamos ver 2 encontros de uma vez, mas o nosso foco vai estar no encontro de Jesus com Jairo. Então, o destaque que a gente vai ter aqui vai ser Jesus e Jairo, ainda que a gente vá abordar todo o texto. Então, nesse sentido, convido os irmãos agora a nós lermos os primeiros versos da passagem, são os versos 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Até aqui. Nesse primeiro momento, nós lemos que Jesus havia acabado de voltar de uma viagem de barco. Na passagem anterior, que já foi até trabalhada aqui, é quando Jesus esteve em Gadara e teve aquele episódio com o endemoniado gadareno. Então ele volta pelo Mar da Galileia e diz o texto que assim que ele chega, uma grande multidão aflui até ele, de modo que ele continua junto ao mar. Parece que as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava voltando para aquela região e foram todas até o porto para poder receberem Jesus. De modo que Jesus nem mesmo conseguiu sair do porto. Ele desceu do barco, possivelmente saiu do barco, às vezes nem tinha saído do barco ainda, mas ele já estava comprimido pela multidão. E a multidão estava lá ao redor dele, querendo o ensino, querendo vê-lo. Jesus era uma celebridade na época. Mas nós lemos que no meio disso tudo aparece um homem, o líder da sinagoga chamado Jairo. E isso aqui já é significativo para nós, por causa do contexto de Israel, do contexto das sinagogas. As sinagogas eram os locais, semelhantemente, fazendo um paralelo com as nossas igrejas. Todo sábado, os judeus se reuniam nas sinagogas e eles se reuniam para oração, para a leitura das escrituras, para a pregação, para um tempo de devoção e crescimento. E, nas sinagogas, o povo da região costumava eleger, que nem nós fazemos aqui, uma liderança. E dentre esses líderes, eles escolhiam o líder da sinagoga. E esse líder da sinagoga, ele seria responsável por toda a administração do espaço e por preparar a liturgia, por chamar os pregadores, por organizar toda a dinâmica do culto deles. Então, quando fala que Jairo era um líder da sinagoga, nós já vemos que ele era uma pessoa proeminente na região onde ele estava. Provavelmente conhecido de todos, respeitado por todos, até mesmo querido por todos, uma vez que ele foi escolhido pelo povo daquela localidade para ser o líder deles, para ser o líder daquela sinagoga. Então, esse líder proeminente vai até Jesus. E o que chama a atenção também é que esse encontro parece ter sido tão marcante pela figura de quem era Jairo, que ele é uma das poucas pessoas que tem o nome registrado. Se os irmãos forem observar os milagres e os encontros de Jesus,
muitas das pessoas não têm o nome registrado. Por exemplo, a mulher samaritana, que é um grande encontro de Jesus, nós não sabemos o nome dela. Nós sabemos a ressurreição do filho da viúva de Naim. E só sabemos isso, o filho de uma viúva. E por aí vai. Mas alguns têm o nome marcado. Talvez porque, falando o nome dessa pessoa, outros tomassem conhecimento. Eu sei quem é Jairo. Eu sei quem foi esse homem. E isso seria relevante para as pessoas da época. Em todo caso, Jairo tem o seu nome registrado e nós vemos que esse líder consegue abrir caminho na multidão e chegar até os pés de Jesus e se prostrar diante dele. Então nós vemos que Jairo estava de fato empenhado em chegar até Jesus, porque havia uma multidão e ele consegue abrir caminho e se colocar numa posição de humilhação diante de Jesus. Isso provavelmente já chamou a atenção do povo local, porque nós sabemos, ele era um homem proeminente e de repente ele abre caminho na multidão e se coloca aos pés de Jesus, buscando a ajuda dele. Então, isso já chama a atenção de todos. A Jairo se coloca diante do Senhor e começa a suplicar que ele curasse a sua filha. Essa atitude de humilhação, essa atitude desesperada de Jairo é explicada pelo fato da sua filha estar doente, à beira da morte. Provavelmente, Jairo já havia tentado de tudo. Provavelmente ele já havia chamado médicos. Talvez sua filha já estivesse acamada há um bom tempo. E ela só foi piorando e agora estava à beira da morte. O coração de Jairo devia já estar desesperado, desenganado, vendo a sua filha naquele estado. Então, ele ouve falar que Jesus está chegando na cidade. A fama de Jesus já era conhecida. As curas de Jesus já eram conhecidas. Sinais e maravilhas já haviam sido feitas por diferentes cidades ali da região. E Jairo pensa, essa é a minha chance. Eu vou até Jesus e eu vou insistir até que ele venha comigo, porque a minha filha pode ter uma chance. A minha filha pode ser salva, pode ser curada, se o Senhor Jesus for até lá. Esse homem vai, suplica e busca que Jesus vá até ele, vá até a sua casa. E é interessante que, como um pai, no meio de uma situação desesperadora por causa do seu filho, ele pode tomar atitudes que talvez ele nunca imaginasse que tomaria. E no meio dessa dinâmica, a vida de um pai é transformada. A vida de uma mãe é transformada pela pressão da vida que vem sobre ele. Jairo aqui apresenta uma fé simples ainda, uma fé suplicante, uma fé que busca. No pouco que ele sabe sobre Jesus, ele busca uma solução para o problema dele. É interessante que, se a gente for pensar, tem vários exemplos na história, na literatura, nos filmes, sobre dinâmicas assim que provocam mudanças de atitudes em pais que a gente nem imagina. Tem um filme que fala sobre um pai viúvo. Um pai viúvo que perdeu sua esposa de forma trágica e ficou tendo que cuidar do seu filho sozinho. Por causa da situação que ele viveu, ele vive agora com medo da vida. Ele quer proteger o seu filho de tudo. Ele quer pôr o seu filho numa bolha, se fosse possível. Mas um dia, em um embate com seu filho acaba sendo sequestrado. E ele perde seu filho de vista. E na esperança de buscar o seu filho, de encontrar o seu filho, ele aceita a ajuda de uma desconhecida, que viu para onde seu filho foi. E ele então enfrenta todos os perigos possíveis para poder encontrar o seu filho. Aquele que tinha medo de tudo, agora tem coragem para atravessar os 7 mares. Coloquei de uma forma meio dramática, só que essa é a história do Procurando Nemo. É a história... Presta atenção. Mas se os irmãos lembrarem da história do filme, é isso que acontece. O marlim, aquele peixe, ele perde a sua esposa, tem que criar o seu filho sozinho, e o filho dele um dia é levado por mergulhadores, e ele então enfrenta tubarões, águas-vivas, peixes abissais, todo tipo de coisa. E aquele que era medroso se torna corajoso, por causa do seu filho. Essa é a história que nós enfrentamos muitas vezes. Diante da calamidade, o Senhor nos move, e às vezes nós temos apenas aquela fé pequena de Jairo, uma fé que só sabe que Jesus tem poder,
não sabe ainda muito sobre Deus, mas sabe que ele pode fazer alguma coisa. E nessa fé suplicante, Jairo vai até Jesus, insiste com ele. E eu gosto da forma como Marcos coloca. Muitas vezes o evangelista Marcos ele tem sentenças breves, mas nas breves sentenças dele, ele diz muita coisa. E ele só diz, Jesus foi com ele. Só isso. Mas para nós que já estamos lendo o evangelho, isso significa tudo. Jesus já expulsou demônios, Jesus já acalmou uma tempestade, Jesus já libertou o endemoniado gadareno, fez curas. Para nós que estamos lendo, o fato de Jesus ir com ele já deve acalmar os nossos ânimos e de pensar, tudo vai ficar bem. Se Jesus vai com alguém, tudo vai ficar bem. E nós lemos isso. E Jairo, agora provavelmente já com uma esperança um tanto renovada, agora pensando, agora ela vai ser curada, agora tudo vai voltar ao normal, agora ela vai ficar bem. Jairo então vai com Jesus e puxa Jesus e vem aquela multidão ao redor, que agora a multidão está mais curiosa ainda. O líder da sinagoga e Jesus estão andando lado a lado, os discípulos ao redor e aquela multidão vai indo. E Jairo agora vai com o seu coração mais fortalecido. Mas a fé dele ainda vai ser trabalhada nessa história. Porque muitas vezes as coisas não acontecem da forma como a gente espera que elas aconteçam. O plano de Jairo estava dando certo, mas Jesus ia fazer alguns desvios nesse plano para continuar tratando do coração de Jairo. E convido os irmãos a continuarem a leitura, porque nós vamos ver uma das coisas que Marcos faz com muita habilidade, que é mostrar que toda a história existe alguma coisa no meio dela, entre um começo e um final. Muitas vezes tem, uma montanha-russa no meio, e a gente precisa estar atento a isso também. Na continuação, nós lemos, grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nós lemos que tudo parecia correr bem para Jairo. Ele conseguiu ir até Jesus, conseguiu chegar até ele, conseguiu convencê-lo a ir com ele. E então eles vão andando. A multidão estava ao redor, havia esperança. Provavelmente o coração de Jairo estava disparado, ofegante, pensando, agora vai dar certo, ela vai sobreviver. Mas então, no meio de tudo isso, um outro acontecimento inusitado irrompe na história. A multidão está ao redor de Jesus. E no meio dessa multidão existe uma mulher. Uma mulher que o evangelista já nos antecipa a sua história, de detalhes que vão vir depois, mas fala de uma mulher. Uma mulher que havia 12 anos estava doente, sofrendo de uma hemorragia. Nós não sabemos nada sobre essa mulher. Não sabemos quantos anos ela tinha, não sabemos se ela tinha família, não sabemos qualquer coisa sobre detalhes da vida dela, nem o nome dela, que nem eu falei, muitas pessoas não têm nome. Mas nós sabemos que ela estava sofrendo há 12 anos. Os irmãos conseguem imaginar 12 anos sofrendo de uma doença crônica? Eu sei que alguns irmãos passam por isso. Talvez até mesmo não em si, mas na sua própria família. Mas 12 anos de uma doença crônica, trazendo sofrimento, trazendo peso sobre aquela mulher, tornando ela, inclusive, cerimonialmente impura. Ela nem mesmo poderia ir ao templo adorar. Ela tinha que viver em isolamento. E no meio da dor dessa mulher, ela buscou ajuda. E diz o texto que ela buscou a ajuda de todos os médicos que ela conseguiu. Ela gastou tudo o que ela tinha. E no final, ela ainda estava pior do que no começo. Sofrer uma doença já é algo muito ruim.
você gastar tudo que você tem, se no final tem resultado, pelo menos deu certo. Mas não deu certo. E pior ainda, ela piorou. Ela gastou o que ela tinha e ela ficou pior do que ela estava. Ela era mais uma que já estava sem esperança. Ela já devia ter desistido de ser curada. Mas ela também ouve falar de Jesus. Ela ouve falar de um homem que tinha poder para curar. Um homem que já havia feito grandes sinais, curado leprosos, curado casos dados como perdidos pela medicina. E ela, então, no meio da multidão, também vai se espremendo para tentar chegar até Jesus. Provavelmente se ocultando, porque se alguém a visse ali, talvez ela fosse alguém conhecida da mulher impura. Mas ela está lá, e ela vai. E ela tem tamanha fé que ela pensa, se eu simplesmente tocar nas vestes dele, eu não preciso nem falar com ele. Eu posso só encostar, não precisa nem ser nele. Só no manto dele, só na pontinha do manto dele. Eu serei curada. E ela vai até Jesus. E ela consegue tocar no manto dele. E diz o texto que na mesma hora ela foi curada. E ela viu que ela foi curada. Deve ter sido uma sensação realmente inimaginável. 12 anos sofrendo de uma doença. E de repente, sumiu tudo. 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo, tentando todo tipo de tratamento. E, num instante, ela estava curada. Completamente curada. Talvez ela sentisse dores e na mesma hora passou. Deve ter sido uma sensação que é difícil da gente imaginar. A sensação de paz que veio sobre ela por causa da cura. Mas nós vamos ver que não foi só paz que veio no coração dela, porque muita coisa estava acontecendo nessa história. Mas nós lemos que ela é curada e Jesus, percebendo que saiu o poder dele, para. E nisso, vamos voltar para Jairo, que Jairo não está aqui mencionado nesse breve momento aqui. Mas pensa, Jairo está caminhando com Jesus, multidão ao redor, coração disparado, pensando, vamos chegar em casa, vai dar tempo, eu vou conseguir. Jesus ali do lado, os discípulos vindo, e de repente Jesus para, do nada, e vira ao redor e fala, quem me tocou? Os próprios discípulos ficaram espantados, como assim quem te tocou? Tem um monte de gente aqui esbarrando na gente o tempo todo, como assim me tocou? Não sei se os irmãos já tiveram a experiência de pegar um metrô lotado. Por exemplo, quem já foi em São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, eu lembro que quando eu voltava do trabalho, eu pegava o metrô, e como eu não saía logo na primeira parada, eu não queria ficar na porta, senão eu ia ser arrastado para fora o tempo todo. Então eu ia para o meio do metrô, e eu ficava simplesmente parado, eu pegava um livro e ficava bem assim. Porque eu não precisava me segurar em nada, porque era tanta gente que eu sabia que eu não ia cair. O metrô ia para lá, para cá, devia ser esse tipo de multidão. Que você, mesmo que você não queira, as pessoas estão esbarrando em você, estão encostando em você. Estão se debatendo em você. E Jesus, de forma inusitada, para. Eu, pensando agora em Jairo, eu imagino, de repente, o coração dele também para. O que está acontecendo? Estava tudo dando certo. E agora Jesus parou. O que está acontecendo? E os discípulos também estavam perguntando, o que está acontecendo? E Jesus fala, quem me tocou? E Jesus para e olha ao redor, procurando saber quem tocou nele. E aqui nós podemos ter alguma dúvida, porque Jesus, em sua humanidade, ele de fato não sabia tudo sobre tudo. Ele mesmo diz que havia fatos futuros que ele não sabia quando iriam acontecer. Mas, ao mesmo tempo, Jesus tinha um discernimento do Espírito Santo tão grande que ele conseguia conhecer até o coração e os pensamentos do coração das pessoas ao seu redor. Então, a gente não sabe se Jesus efetivamente não sabia quem tinha tocado nele ou se ele só tinha feito isso para que a mulher aparecesse. Em todo caso, a atitude dele deu certo, porque a mulher apareceu. E diz o texto que ela apareceu com temor e tremor, por ter consciência do que havia acontecido nela. Ela sabia tudo que ela tinha passado. Ela sabia tudo que ela tinha vivido. E ela viu que ela foi curada. Ela entendeu que Jesus era muito maior do que apenas um mestre. Ela estava diante de alguém que tinha um poder que ela não podia entender. E ela então aparece no meio da multidão
Dá para imaginar. Pensa assim, um monte de cabeça, assim, todo mundo junto, e Jesus parado, olhando ao redor. Quem me tocou? E, de repente, aparece uma mulher e vai abrindo a multidão para dar espaço para ela aparecer. Ela que antes se esgueirava, ela que antes se ocultava, agora estava em evidência. E Jesus coloca ela em evidência. E ela, então, se prostra aos pés de Jesus. E ela conta toda a sua história. Tudo isso que nós já lemos, ela conta naquele momento das suas dores, das suas lutas, dos seus tratamentos, dos seus 12 anos de sofrimento. E todo mundo deve ter testemunhado maravilhado quando ela fala que ela foi curada pelo simples fato de tocar nas vestes de Jesus. E é interessante que Jesus chama ela, conversa com ela, porque Jesus sempre mostrou que ele era muito mais do que um curandeiro. Ele não estava interessado em simplesmente curar pessoas. Tanto que em alguns momentos ele falava, estou de saída, mas as multidões estão atrás de você. Eu vim fazer a obra de meu Pai. Jesus tinha um objetivo muito além da cura física das pessoas, embora isso já fosse sinais da grande salvação que ele um dia trará sobre o mundo. Ele tinha um interesse maior em curar o coração das pessoas, em transformar o coração das pessoas, em anunciar o evangelho do reino, em realizar a obra do seu Pai. Então ele chama essa mulher se coloca diante dele, fala com ele, e depois de ouvir tudo o que aconteceu, Jesus vira para ela e diz, de forma amorosa, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, shalom, e fica livre do teu mal. Jesus trata essa mulher de uma forma extremamente amorosa, como talvez ela não tivesse sido tratada em muito tempo. Jesus mostra para todos que essa mulher agora está limpa, essa mulher agora está purificada, e ela agora recebe a paz de Deus, a shalom. E ele diz que ela está livre do seu mal. Ele garante, você está curada, você está livre do seu mal. É interessante que no meio disso tudo, mais uma vez eu volto para Jairo. A gente não sabe quanto tempo se passou. Pode ter passado uns bons minutos ali, uma meia hora, não sei, porque Jesus perguntou quem me tocou. A gente não sabe quanto tempo a mulher levou para aparecer. Depois ela contou toda a sua história. A gente não sabe quanto tempo levou essa história. Aqui tem um resumo, né? Mas ela pode ter contado com muitos detalhes tudo o que aconteceu. Então talvez eles tenham ficado ali meia hora, uma hora. A gente não sabe quanto tempo se passou. Mas ao mesmo tempo Jairo estava ali. Jairo não foi embora. Jesus estava trabalhando em Jairo uma fé que espera. Uma fé que espera no Senhor agir. E ele estava ali esperando. Ele estava aguardando que Jesus, mais uma vez, se movimentasse em seu favor. Ele talvez tenha ficado também impressionado com o que aconteceu. Mas pensando no coração de pai, acho que ele estava doido para que aquilo acabasse. Pensando, tudo bem, está muito legal, a mulher foi curada, muito bom, mas podemos ir? Já está resolvido, vamos logo? E ele fica ali quietinho, observando toda a cena. Mas provavelmente, quando a mulher se despede, Jesus abençoa, toda aquela coisa, acho que ele ficou aliviado. Pronto, agora a gente vai continuar. Agora, mais uma vez, agora eu podia ter até mais esperança. Essa mulher foi curada, agora é a vez da minha filha. A minha filha vai ser curada. E ele está ali, esperando Jesus terminar. Quando, mais uma vez, que nem antes, não foi do jeito que ele esperava, mais uma vez, a vida vem sobre nós e não é da forma como a gente espera. E nós lemos na sequência do texto, a partir do verso 35, que a história fica um pouco mais assustadora para Jairo. Vamos ler aqui no verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar,
pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Nós lemos que no exato momento em que Jesus estava se despedindo da mulher, chegam pessoas da casa do chefe da sinagoga e trazem a notícia: a sua filha morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Eu não entendo aqui como se fosse uma forma meio grosseira. Provavelmente eles estavam falando: a sua filha já morreu, pode liberar Jesus. Não tem mais o que fazer. Acabou. Porque as pessoas conheciam o poder de Jesus para curar. Mas trazer alguém dos mortos é uma coisa que, olhando para o Antigo Testamento, por exemplo, aconteceu apenas 2 vezes. E quando nós chegamos aqui, será que isso poderia acontecer de novo? A expectativa das pessoas era que não. Então eles falam para o chefe da sinagoga: volta para casa, libera o mestre, a sua filha já morreu. E eu imagino que nessa hora, um turbilhão de coisas aconteceu com Jairo. O impacto de uma notícia. Graças a Deus eu nunca passei por isso, mas sei de pessoas que já passaram. Alguém vem até você e fala: seu filho morreu. Acho que é uma coisa que na mesma hora, não sei se escorreu uma lágrima dos olhos de Jairo, mas a tristeza veio, o baque veio, a vida veio. E ele pode ter ficado triste, angustiado porque não estava lá, nos últimos momentos de vida da sua filha. E de repente toda a esperança que invadiu seu coração some como um sopro. E eu imagino aquele momento em que você fica meio anuviado. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas parece que a luz fica mais forte, o som fica mais barulhento, você não consegue pensar direito, você se sente tonto e você fica sem saber o que fazer. Eu consigo imaginar Jairo desse jeito, sem saber o que fazer. E o interessante é que no meio desse turbilhão de emoções e pensamentos, o Senhor Jesus mostra que Ele está no controle. Porque eu imagino Jairo meio perdido. E o Senhor Jesus entra no meio dos barulhos, no meio da confusão mental de Jairo, e vai até ele. E diz, ignorando tudo o que aconteceu, Jesus ouviu a notícia. E ele chega e fala: não temas, crê somente. Diante de um diagnóstico, de um filho doente, diante de uma crise que a gente nunca imaginou, o Senhor Jesus consegue chegar até nós, da forma que só Ele sabe fazer, e falar: não temas, crê somente. Jairo, com o coração apertado, agora foi confortado, fortalecido e desafiado por Jesus a ter uma fé que persevera quando as coisas pioram. Porque, como nós vimos aqui nessa história, as coisas podem ir de mal a pior. Como dizem, pior do que está não fica? Fica. Pode ficar. Pode piorar. Isso aconteceu com Jairo. Mas Jesus chega até ele e diz: não temas, crê somente. A gente não vê nenhuma resposta de Jairo, mas pela sequência do texto nós vimos que ele creu, porque eles continuam no seu caminho até a casa dele. Jairo tinha motivos para crer em Jesus, ele havia acabado de testemunhar um milagre. Ele viu, e é interessante como o texto fala, uma filha foi curada apenas com um toque. Essa mulher, que a gente falou agora há pouco, estava desamparada. Deus foi o próprio pai para ela. Mas agora havia um outro pai buscando ajuda para uma filha. E ele viu, Jesus curou aquela mulher com... Ela tocou na ponta da roupa dele e foi curada. Eu posso tentar mais uma vez. Eu posso confiar mais uma vez. Eu já vim até aqui, por que desistir? E eles vão. E diz o texto que Jesus dispersa a multidão e só permite que o acompanhem o próprio Jairo e Pedro, Tiago e João.
Jesus estava para fazer algo bem diferente. Normalmente, quando tem poucas pessoas com Jesus, acontecem as grandes conversas e os grandes milagres dele. Mas Jesus, Jairo e os 3 discípulos vão até a casa. E de longe, eles já conseguem ouvir o alvoroço e a choradeira. Era comum, na época de Israel, que houvessem os cortejos fúnebres eram bem elaborados na época do antigo Israel. E havia até os choradores profissionais, as carpideiras, que eram contratadas justamente para demonstrar o lamento e o pranto pela morte de uma pessoa. Até mesmo as pessoas pobres, a gente pega alguns elementos da tradição judaica, falam que eles deviam contratar um músico e 2 carpideiras. Isso das pessoas mais pobres. Imagina, então, o líder da sinagoga devia ter muita música, muito choro, muita agitação, as pessoas se movimentando na casa, porque era uma pessoa conhecida na cidade. E Jesus chega até lá, está aquele alvoroço, está aquela choradeira, está aquela agitação. Jairo já está com o coração agitado e diante do choro e do pranto, provavelmente ele fica mais agitado, com mais medo, mais angustiado. E quando Jesus chega, Jesus mais uma vez agindo de forma inusitada, fala: por que todo esse choro e esse alvoroço? A criança não está morta, apenas dorme. E é interessante, como todo mundo que estava chorando, de repente começa a rir de Jesus, começa a zombar de Jesus. Porque todo mundo sabia que ela tinha morrido. Então pensa, quem é esse maluco que chegou aqui falando que a menina está dormindo? A zombaria incrédula fez parte do ministério de Jesus. Até mesmo no seu momento derradeiro na cruz, ele foi alvo de zombaria incrédula. Mas Jesus, ao longo do seu ministério, ele vai mostrando a forma como Deus tem agido no mundo, por meio dele. E por meio dele, Jesus estava mostrando que para Deus a morte é como apenas um sono do qual ele pode despertar e trazer a vida novamente. Jesus estava vencendo a morte por meio desses sinais até que ele venceria a morte definitivamente. Deus, por meio de Jesus, estava resolvendo o problema da morte, um problema que assola a humanidade desde o pecado de Adão e Eva. Mas por meio de Jesus, uma solução estava a caminho. Então, Jesus dispersa a multidão mais uma vez. Nós vemos que Jairo estava ali com Jesus, estava perseverando, porque ele permite que mande todo mundo embora da casa. E então só sobra Jairo, sua esposa e os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E nós lemos toda a dinâmica que está acontecendo aqui. Pensa, tudo que aconteceu até agora foi muito agitado. Uma multidão no porto, um homem desesperado suplicando, uma mulher aparece no meio da multidão, uma conversa pública, Jesus gritando: quem me tocou? Toda aquela agitação, todo aquele choro, todo aquele pranto, era barulho o tempo todo, era agitação o tempo todo, era angústia o tempo todo. E de repente, a cena vai se acalmando. E todo mundo vai embora. E só sobra o silêncio da casa. E aquelas 6 pessoas, entram no quarto daquela menina. E nós podemos ver a quietude da cena. Agora está tudo em silêncio. Jairo agora pode ouvir com clareza Jesus. A sua esposa pode ouvir com clareza Jesus. Porque a agitação, a multidão, o barulho cessou. E eles agora estão no quarto daquela menina. E provavelmente, mais uma vez, o coração dispara, a respiração prende. E eles pensam: o que vai acontecer? Será que Jesus faria como Elias e Eliseu no passado? Que oraram, clamaram a Deus, fizeram sinais, deitaram, levantaram, passaram horas e trouxeram à vida crianças que haviam morrido? O que será que ia acontecer? E toda a cena é descrita de uma forma bem paternal, como se fosse um pai sentando-se ao lado da cama da sua filha, pegando-a pela mão e acordando-a gentilmente, dizendo: filha, é hora de acordar. E o texto diz: Talita cumi. É interessante que os leitores de Marcos não eram de origem judaica. Então, eles certamente não entendiam aramaico. Mas aqui é preservado esse trecho em aramaico, que logo depois vem a tradução: menina, levanta-se, levante-te. Não existe certeza sobre esse semitismo, como é chamado, por que Marcos fez isso, mas muitos acreditam que essa cena foi tão marcante
as palavras de ternura e poder de Jesus foram tão marcantes que elas ecoaram ao longo da história da igreja, até que esse evangelho foi registrado. A história de Talita Cumi era uma história que provavelmente todos conheciam, e Marcos registra dessa forma. E nós lemos, então, que a menina, com um simples toque e uma palavra, levanta e começa a andar. E o que é interessante é que, da mesma forma que uma filha foi curada com um toque, mais uma vez, uma filha é curada com um toque de Jesus. Jesus foi muito maior que os profetas do passado. Eles precisaram interceder com força para que Deus trouxesse à vida os mortos. Jesus dá apenas uma ordem: menina, levante-se. E ela se levanta e começa a andar, porque ela já tinha 12 anos. Nessa hora, eu consigo imaginar mais uma vez Jairo e a sua esposa. A filha estava acamada, não sabemos por quanto tempo. A filha morreu, a mãe estava lá, já há um bom tempo com a filha morta. Jairo chega no quarto e vê a filha morta, mas agora ela está de pé. Ela está de pé, não está mais acamada, não está doente, não está morta, ela está viva. Tão viva que Jesus fala: deem de comer para a menina. Era mais um sinal de que ela estava de fato viva. Mortos não comem, fantasmas não comem. Jesus, quando ressuscita, faz a mesma coisa: me deem algo para comer, eu estou vivo. E então, eles dão alguma coisa para comer para a menina. E Jesus pede: não contem para ninguém o que havia acontecido. Provavelmente aqui era só para Jesus conseguir sair em paz da casa, porque tinha toda uma casa cheia que tinha visto a menina morta. Em poucos segundos todo mundo ia saber o que tinha acontecido. Mas Jesus precisava sair dali. Ele tinha o seu ministério para cumprir. E ele pede que não falassem nada naquele momento. Ao mesmo tempo, foi um presente para aquele pai, para aquela mãe. Eles puderam estar com a sua filha, curada, viva, e puderam louvar a Deus pelo que ele havia feito. Nisso, termina o encontro de Jesus com Jairo. Um encontro em que a fé de Jairo foi provada de uma forma intensa. Nós podemos até ver que do caos veio a paz. Parece até que o texto relata como é que estava o coração de Jairo. Aquela confusão, muita confusão do começo ao fim, e no final, paz e quietude. Foi isso que Jesus fez no coração daquele homem. Jairo teve uma fé que suplicou, uma fé que esperou, uma fé que perseverou. Certamente, aquele homem não foi mais o mesmo. Ele já era um líder da sinagoga, provavelmente alguém temente a Deus. Mas agora, ele conhecia o Deus revelado, Cristo Jesus. Ele agora conhecia uma fé que ia muito além do que ele imaginava. Ele pôde conhecer, concordar e confiar na revelação plena de Deus, que é Cristo Jesus. Jesus tratou do coração de Jairo e ele trata do nosso coração. E eu deixo para os irmãos pensarem e refletirem sobre como tem sido a fé de vocês. Como eu falei no começo, muitos de nós queremos que a nossa fé cresça, porque o mundo é difícil de lidar, a vida é pesada. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus vem conosco e Ele vai tratando o nosso coração. Diante dos momentos difíceis, a quem você tem buscado por ajuda? A sua fé tem suplicado pela ajuda de quem? Do Senhor Jesus? Ou você tem buscado soluções em outros locais? Diante da aparente demora de Deus, você continua a confiar e aguardar em Cristo Jesus? A sua fé tem aguardado no Senhor? Porque muitas vezes a gente quer antecipar, a gente quer dizer para o Senhor quando Ele tem que agir. E Ele age do jeito dEle. A gente muitas vezes pensa: se eu tivesse feito isso, isso e aquilo, talvez tivesse sido diferente. Não sei, e se não existe? Existe o que aconteceu. E existe o Senhor ao nosso lado. Nós temos conseguido aguardar nele e esperar.
o agir dele ou nós temos buscado fazer as coisas pelas nossas próprias forças? A nossa fé tem perseverado? Quando as situações se agravam, a gente consegue perseverar? Porque muitas vezes vai piorar. Vai piorar muito. Mas o Senhor nos chama a perseverar. A perseverar mesmo diante do inimaginável. Eu preparei esse sermão antes da cirurgia do Gustavo. Não temas, crê somente. Eu chorei muito quando eu preparava. Deus foi bondoso comigo. Foi bondoso com a Thalita. Mas Ele teria sido bondoso, independentemente de qualquer coisa. Agora que passou, pode até parecer fácil falar. Mas eu estava conversando com um amigo meu, pastor, no seminário, semana passada, no mestrado. Tem 1 ano que a filha dele morreu, o bebê. E ele sabe que Deus foi bom. Ele não perdeu a fé. Mas a fé foi exercitada. E ele conhece mais a Deus agora. E ele tem a esperança de um dia rever a sua filha. Como Jairo vê a sua filha andando e caminhando com ele. Da mesma forma, o Senhor chama a cada um de nós aqui. Não temas, crê somente. Talvez a gente não veja a solução da forma como a gente espera. Talvez a gente não veja a solução ainda nesse mundo. Mas nós temos a expectativa de que aquele que venceu a morte, aquele que venceu o mundo, Ele nos dá a vitória. E nós poderemos estar para sempre com Ele. Sem choro, sem dor, sem pecado, sem mal. O Senhor Jesus falou comigo. O Senhor Jesus fala com cada um de nós aqui. Não temas. Crê somente. Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Nós te agradecemos, a Deus, porque o Senhor Jesus vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus vem e nos fortalece, nos santifica, nos molda. E, de fato, ninguém sai igual de um encontro com Ele. Eu oro pelos meus irmãos aqui. Eu oro que o Senhor fortaleça a fé de cada um. Que todos aqui possam crescer nessa fé que suplica, que espera, que persevera, mesmo diante das calamidades. Que o Senhor nos ajude a verdadeiramente não temermos, mas crermos no Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa as nossas falhas, que possamos verdadeiramente confiar no Deus Todo-Poderoso, que nos guarda e nos conduz em todo o tempo. Nós oramos em nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.